Bom dia a todos. Hoje um domingo abençoado. Como é que foi a semana de vocês? Como é que vocês passaram? Perseverando. O pastor Ricardo fez a brincadeira que eu estou parecendo coach, né? Então vamos começar como se fosse coach, né? Com essa semana de vitórias, né? Você rompeu desafios, criou oportunidades, afinal são 365 oportunidades no ano para ser vitorioso. E mais ou menos é assim que o mundo opera, né? É nesse ritmo que o mundo está operando hoje em dia, né? Você buscar o tempo todo a sua melhor versão de si mesmo, conquistar os seus sonhos, os seus projetos, transformar a sua realidade, fazer da sua vida um farol. O tempo todo a gente é convocado a suprir expectativas, né? Quando você vai gerar o seu primeiro milhão, né? Quando você vai conseguir quitar o seu financiamento antecipadamente, 30 anos em 3, e por aí vai. A gente é o tempo todo incitado a produzir resultados na nossa vida. É uma busca contínua de que o seu balanço da semana, do mês, desse bimestre, do semestre, do ano, seja maior do que o ano anterior, do que o período anterior. Não basta que você dê resultado e que você dê lucro, o seu resultado tem que ser ainda maior do que o momento anterior. Essa busca frenética e infinita que tem sido a tônica, né, das nossas convivências, dos nossos relacionamentos, transformando tudo ao nosso redor, toda a nossa vida, como se nós fôssemos um empreendimento. Essa tem sido a nossa realidade de quem está vivendo aí nesse mercado de trabalho, nessa busca permanente de você ser um empreendedor, de você ser alguém diferenciado, né? Acho que eu gastei quase todas as palavras do repertório do coach, né, que tem hoje em dia. E eu gostaria de continuar nessa tocada, né, porém agora invertendo, porque a Bíblia nem sempre nos mostra essa situação. Tem gente que pega a Bíblia e quer, inclusive, encontrar na Bíblia substrato para poder alavancar essas narrativas, né? Porém, a Bíblia não trabalha com esses pressupostos. Muito pelo contrário, ela não está querendo saber o que você vai aparentar ser ou o que você vai conseguir construir externamente a você, mas sim o que você produzido em você. E nessa manhã eu quero falar conosco aqui, a gente refletir juntos a respeito da formação do nosso caráter cristão no desenvolvimento de algo que é responsabilidade minha e sua, tá? De desenvolver pelo menos 4 virtudes na vida. Eu quero falar sobre 4 virtudes que é necessário para a gente, como cristão, desenvolver. E por que eu falo sobre desenvolver? Porque virtude não é algo que você peça para Deus te dar. Isso é algo que, às vezes, pode ferir o nosso imaginário cristão, né? Porque nós estamos realmente habituados e muitas coisas, realmente a gente pede que Deus forme em nós. Só que tem algumas coisas que Deus coloca como responsabilidade nossa praticar. Porque Ele já nos chamou a fazer e já nos deu capacidade através do Espírito Santo para ser. Só que cabe a nós implementar isso e trabalhar, às vezes, com muito suor e lágrimas, para que isso se desenvolva na gente. E eu quero convidar vocês a meditarmos juntos num texto que está numa epístola que a gente pouco trabalha, que é a epístola de Tiago, no capítulo 3, dos versos que vão do 13 ao 18. Eu vou usar, como sempre,
a NVT, que a gente está acostumado a utilizar aqui na igreja, né? Quem quiser abrir a Bíblia, está na Epístola de Tiago, no seu capítulo 3, do 13 ao 18. São 4 virtudes que a gente vai encontrar nesse texto, tá? Que a gente precisa pensar a respeito delas. Diz o seguinte: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, também sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão semente de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Em algumas versões, esse início do texto, ele é colocado como uma pergunta. Há uma dúvida se ele é uma pergunta ou se ele é uma afirmação. Porque lá no texto original, em grego antigo, não havia esses sinais de exclamação, interrogação, ponto. Tudo isso precisa ser meio que discernido a partir da gramática interna do texto. Então, a dúvida é se ele está dizendo ou se ele está perguntando. Mas se é uma pergunta, quem de vocês é sábio e inteligente? Se você é sábio e inteligente, então isso vai se manifestar desse modo tal, tal e tal. E essa pergunta, ou afirmação que Tiago faz, ela é relevante desde aqueles dias até os dias de hoje. Porque, como eu estava colocando lá na nossa introdução, nosso papo inicial, parece que o mundo está sempre buscando de você que você prove a sua capacidade. Você precisa se provar, afinal você chegou aí até essa posição, você precisa se provar o tempo todo, adquirindo resultados, né? Você tem que fazer com que o seu empreendimento, a sua empresa, ou até a sua igreja, tem pessoa que trata a igreja como se fosse uma empresa. A empresa quantos membros você adquiriu esse semestre, quanto que a igreja cresceu, quanto que a igreja teve de resultado, seja em quantidade de pessoas, seja de pontos de pregação que foram abertos, resultado financeiro. Uma vez eu vi um dito pregador se vangloriando no grupo, não sei se vocês sabem, tem denominações e grupos que costumam fazer aqueles café da manhã, almoço de pastores, e que eu achava até certo ponto que era uma coisa positiva, mas eu percebi que não dá não. Não é uma coisa legal. Porque o camarada estava mostrando, não, só às quartas-feiras eu faço 10 mil reais no culto. Mas quem perguntou isso? O que isso importa para Deus? Mas era o resultado que ele sabia apresentar. E ele estava em busca, então não podia cair não, ele tinha que aumentar. Se ele estava auferindo 10 mil reais no culto, ele já estava pensando em 12. O texto, ele nos fala que esse tipo de sabedoria, ambição, ela é demoníaca. E eu não falo só por relação ao dinheiro. Há grupos que quantificam a qualidade da igreja pela quantidade de novos membros que passaram a fazer parte. E para isso, vale qualquer tipo de estratégia para você adquirir o resultado. O que é a importação de um modelo mundano? Porque, vamos ser bem claros, toda empresa no mundo capitalista que nós vivemos, e não é crítica ao capitalismo,
ela precisa viver de resultados, ela tem balanços, ela tem que fazer demonstrações aos seus acionistas, aos seus controladores, do quanto que está tendo de faturamento, qual é a redução dos seus custos, o quanto ela alcançou o equilíbrio, qual é o ponto em que ela passou a ser de investimento, a ser lucrativa. E às vezes o cristão, por estar neste meio, sim, porque você vive neste mundo, você começa a adquirir essa mentalidade e trazer essa mentalidade como se fosse a realidade. E você passa a viver isso dentro da sua vida interior. E isso é uma tentação enorme, porque você o tempo todo é provocado e é cobrado de resultados, aonde quer que você trabalhe. Qualquer que seja o ramo, isso não é uma crítica ao ramo A ou ramo B, ao modelo, é porque, pessoal, não, se você tem uma empresa, ou se você trabalha numa empresa, você precisa fazer com que ela gere resultado, porque senão ela não tem por que desistir. Só que, todavia, isso não pode fazer parte do seu próprio eu. É isso que começa a ser a contradição da vida em que a gente vive. É apesar do mundo que é o que é, você não se tornar o que é o mundo. Muitas pessoas na igreja sempre tiveram medo, não é que o mundo está entrando na igreja, o mundo não entra na igreja, a igreja está no mundo, mas só que ela não está no mundo para adquirir a feição do mundo. O cristão não está no mundo para adquirir as características mundanas, porque elas já são parte do pecado que habita em nós. Mas, apesar disso, nós temos consciência crítica de compreender a diferença daquilo que está no mundo para aquilo que é de Deus e para aquilo que nós somos chamados a ser. Então, a pergunta de quem dentre vocês é sábio e inteligente, desde aquela época fazia sentido, porque naquela época já havia problemas que, se eles eram de uma natureza um pouco diferenciada da nossa, também eram problemáticas naquele momento em que Tiago está falando, assim como é problemático para a nossa realidade de 2000 anos depois. E é nessa saturação de necessidades, complexidades, que a gente precisa buscar quem nós devemos ser a partir da nossa vida com Deus. Essa sabedoria que ele busca que nós tenhamos, é uma sabedoria que não é fundamentada na satisfação dessas necessidades e conveniências, mas sim uma sabedoria que, a partir desse texto, a gente discerne que ela é construída através do desenvolvimento de pelo menos 4 virtudes, que são responsabilidade nossa trabalhar. Misericórdia. A misericórdia, que é o contrário da indiferença. O amor. Um amor que não é sentimento, mas é ação. É uma decisão contínua. Humildade, para contrastar com a arrogância e a necessidade de aprovação. E pureza, em que você sabe quem você é de verdade, em que você tem uma natureza unívoca, com um chamado correto. A nossa cultura atual, ela despreza todas essas 4 circunstâncias e elas a distorce. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Nós somos convocados o tempo todo a dar resultado de forma indiferente às condições, às circunstâncias, por exemplo. E isso a gente vai tratar. Nós somos chamados a agir segundo conveniências e não por amor. Nós somos o tempo todo instados a lidar com as coisas mostrando o quanto nós conseguimos realizar e produzir, sem um pingo de humildade.
e o tempo todo nós somos chamados a negociar com princípios, para que a gente possa cumprir expectativas, negando a pureza. Lidar com isso é um desafio. Não estou dizendo que é fácil, nunca foi fácil e nunca será fácil. É o desafio da transformação interior do nosso caráter. E mais uma vez eu digo, não é algo que baste você orar a Deus pedindo para que te transforme. É algo que você é chamado a lutar contra a sua própria natureza pecaminosa, para desenvolver a natureza que Cristo convidou você a ser. Quando a gente começa a falar sobre sabedoria, é muito comum na nossa vivência atual, a gente não saber exatamente o que é sabedoria. Sabedoria, às vezes, pode ser tratada como se fosse um conhecimento íntimo, até íntegro, a respeito de como as coisas funcionam. Sabedoria, às vezes, pode ser tratada como compreender como a gente deve se comportar para obter os melhores resultados. Só que, quando o Tiago escolheu essa palavra sabedoria e inteligência, ele usou a ferramenta que ele tinha da época, que era a língua da época, e ele escolheu duas palavras específicas, que foi sofos e epistemes. E essas palavras, elas têm um conceito interior no contexto que ele utilizou. Ele utilizou sofos porque ela é a habilidade da sabedoria. É aquilo que a sabedoria te torna hábil a aplicar. Veja que ele não está falando de algo teórico, uma pessoa que tem erudição. Por exemplo, nós temos hoje em dia influenciadores, gente muito boa, professores, que são professores de filosofia, que tem gente que consegue ter uma erudição, isso é, eles conseguem falar bem, né, usar bem as palavras e um capital de conhecimento. Porém, o que Tiago está falando é de pessoas que aplicam a sabedoria, que aplicam a verdade. A aplicação da verdade no cotidiano. Veja, é muito diferente essa sabedoria de um mero conhecimento. Para você ter uma ideia do que ela significa. Saber, por exemplo, que todo mundo está exposto a cometer erros na vida, é um conhecimento, é uma compreensão sábia da realidade. Jesus mostrou a diferença disso aplicando a sabedoria no momento real. Ele lavou os pés dos discípulos. Aquele momento de lavar os pés dos discípulos, ele está fazendo esse tipo de sabedoria, porque ele está mostrando, ele está fazendo uma analogia naquele momento, de que, olha, vocês estão o tempo todo caminhando nessa terra suja, nesse mundo que tem um monte de aflições. Senta aí todo mundo. Eu, que vocês chamam de mestre, eu que vocês já reconheceram que sou o Filho de Deus encarnado, sou eu mesmo que vou servir vocês. E eu vou lavar os pés de vocês como um escravo faria. Para mostrar que vocês precisam ter os seus pés limpos. Que vocês precisam o tempo todo estar cuidando uns dos outros, ajudando uns aos outros, para se manterem limpos neste mundo que está cheio de desafios e complexidades, que sozinhos vocês não dão conta. É esse tipo de sabedoria, de ser sábio, que Tiago está falando. Outra palavra que eles utilizam, no nosso vocabulário, até mais rebuscado de hoje em dia, episteme também é utilizado como epistemologia, que é a crítica do conhecimento, é o conhecimento que é desafiado a encontrar aplicações
práticas. É o discernimento da realidade de forma amadurecida, que não pega apenas os conhecimentos isolados e toma eles como se fossem mera curiosidade. Né? Vocês já devem ter visto aqueles programas e vídeos que ficam contando curiosidades da realidade, da história, da filosofia, o que um personagem histórico fez, o que aconteceu. Isso só é conhecimento isolado. A episteme é você pegar e colocar em alinhavar todos esses conhecimentos e conseguir traduzir eles num conceito, numa moral, numa aplicação. É disso que ele está falando. Como vocês pegam o que vocês sabem e transformam isso em atitude. É o texto que Tiago desafia. Tiago é um texto que às vezes é pouco usado na igreja, porque até a igreja evangélica, protestante, reformada, tem dificuldade. Até os reformadores tinham dificuldade, porque ele é alguém que trata menos da graça, daquilo que nos é dado de forma gratuita, né, e que a gente pede a Deus e Deus nos dá, e fala de responsabilidade humana. E só que uma coisa que dentro do nosso conhecimento cristão e da nossa vida cristã, aquilo que é graça de Deus e a responsabilidade humana estão de mãos dadas de forma indissociável. Cristo nos dá graça, Ele nos dá a capacidade de realizar na vida aquilo que Ele nos chamou a ser. É esse desafio de transformar aquilo que você aprendeu, aqui lendo a Bíblia, aqui no domingo ouvindo uma escola bíblica, participando de uma escola bíblica, ou de um sermão, em conhecimento prático amanhã, como o pastor Ricardo citou agora. O desafio começa na segunda-feira. Quem você é? O evangelho que vai ser lido na segunda-feira na sua vida. É disso que Tiago está tratando. Ele não está tratando dos cursos que você fez, dos diplomas que você recebeu, de qualquer tipo de honraria que foi dada porque você alcançou determinada posição, mas o que você transforma em experiência e prática na sua vida. Quais são as suas atitudes, vão demonstrar se a sua sabedoria veio do alto. Lembrem que, desde aquela época até hoje, no mundo, sabedoria, ser inteligente no mundo, tem sido o tempo todo algo como o quanto a pessoa é capaz de tirar vantagem das situações. O quanto ela faz parecer ser justa, sem precisar ser. O quanto que ela é capaz de convencer o outro, sem precisar dizer a verdade. Isso tem sido inteligência e sabedoria no mundo desde há muito tempo. Hoje, a gente percebe isso de forma muito mais presente e crítica, porque isso virou virtude. Antes era aceitável, agora está sendo perseguido, o pessoal está fazendo curso. E contrata coach para dizer como é que faz. E tudo isso, mais uma vez, é diabólico, é carnal. É o que pode te afastar de Deus. O brilho desse mundo que as pessoas têm, que buscam ter, é aprender a usar a mentira como ferramenta de engano, como moeda de troca. Cunhou-se até uma palavra bacana que se usa hoje em dia, que se chama narrativa. Controle de narrativa. O que é controle de narrativa? Digamos que aconteceu um desastre, a empresa explodiu alguma coisa, derramou óleo, fez alguma coisa. Tem que ter um controle de narrativa. Contar uma historinha que deixe quem realizou, quem foi o responsável, bem na fita. Fazer uma historinha, fazer uma postagem, ou fazer uma ação pontual que desvie a atenção. Controle de narrativa, toda vez que você ouvir esse termo, narrativa e controle de narrativa, você pode colocar um sinalzinho de igual, mentira. Narrativa é igual mentira. É a palavra da moda para lidar com
uma coisa que é velha. Controle de narrativa é dizer, como que vamos controlar aquelas pessoas que estão vendo uma situação, a convencê-las através de ações paralelas, de frases bem calculadas, de senso comum, atribuir um outro sentido a esses fatos. Ou seja, controle de narrativa e narrativa basicamente é convencer as pessoas de uma mentira e passarem a viver conforme essa mentira. É mais do que uma mentira que você sabe, isso é mentirinha, mas tudo bem. Não, é a pessoa passar a viver a partir dessa mentira. E isso é um produto da nossa época, porque a nossa época tudo é tratado como produto. As suas experiências são tratadas como produto, as suas memórias são tratadas como produto, as suas expectativas são tratadas como produto. Tudo tem um valor mercadológico. Essa mercantilização da vida é algo que o cristão precisa tomar cuidado para ele não trazer isso para dentro de si. Essa pseudo-sabedoria, essa esperteza, esse tipo de fraude, essa arte refinada de enganar, de fazer esse estelionato que pode ser financeiro, econômico, político, emocional, sexual, de todo tipo, enganar o outro, virou a coisa mais normal, a ponto que as pessoas que não aceitam isso que estão sendo tratadas como alienígenas. E é por isso que a igreja, quando busca ser fiel, e o cristão, quando busca ser fiel, ele se torna um incômodo para esse mundo, para essa realidade. Essa maldade que está implementada no mundo, desde muitos séculos até hoje, ela sempre vai se travestindo, ela sempre vai criando novas roupagens. E se a gente ficar só olhando a roupagem que ela tinha há 2.000, 3.000 anos atrás, a gente tende a ser enganado por ela e cooptado, a se tornar conveniente com ela no nosso tempo presente. Tá? Uma coisa que você pode perceber quando você está exposto a essas narrativas e exposto a essas necessidades de mercado, é que você precisa aprender a compreender, a julgar, não as pessoas, mas essas circunstâncias em relação a como você se porta com elas. Se algo manipula, não é para você, porque a sabedoria do alto, ela não manipula, ela serve, ela é serviço para o outro. Essa sabedoria mundana, ela busca enganar, ela busca procurar sutilezas em que você não consiga ver qual é a diferença entre a verdade e a mentira. E quando isso acontece, você percebe, isso não é de Deus, porque em Deus não há engano. Tudo que é de Deus é para edificação, não só sua, mas do seu próximo. É algo que deve dar resultado positivo na vida do outro. E principalmente quando as circunstâncias querem fazer com que você tenha aderência a um comportamento ou aderência a uma prática, a partir de que você vai ter vantagem sobre isso, desconfia. Porque o cristão não busca vantagem para si mesmo, ele busca o bem. Eu acredito que todo mundo que está aqui já identificou em alguma parte da sua vida, em algum momento, em que essas coisas já se apareceram para você. É uma realidade constante. A gente está neste mundo, você não vive a sua vida 24 horas por dia, aqui dentro desse quadradinho aqui que a gente convencional chamar de igreja. Você vive nesse mundo aí fora.
E é nesse mundo aí fora que você é o tempo todo chamado e convocado a participar de como esse mundo age. Mas você tem um Deus na sua vida que diz qual é o modo que você deve ser. Porque como a gente sempre repete aqui, Deus existe. E como Ele existe, existe um jeito certo de viver. A sabedoria de Deus, ela não nasce do orgulho, nem ela se funda em autopromoção, nem ela se alavanca em disputas. Ela é feita de humildade, ela é feita de cuidado com o outro, ela é feita de pacificação. A ideia de Deus é transformar você e formar em você e em mim um caráter de Cristo. É que nós alcancemos, em algum momento, nem que seja no último dia de vida, a estatura de Cristo. Não é algo que eu possa desistir. Quanto mais eu percebo as minhas fragilidades, as minhas incertezas, as minhas fraquezas, isso não é combustível para que eu me torne mais pecador, mas sim que eu perceba que existe um modo de desenvolver virtudes que me façam superar as minhas fraquezas e ser mais parecido com o Mestre. E para isso é que a gente vai entrar nessas 4 virtudes. Porque essas 4 virtudes vão fazer finalmente parecer se eu sou trigo ou se eu sou joio. Se eu vou entender se eu sou trigo ou se eu sou joio. A misericórdia, normalmente a gente usa essa palavra aqui, na igreja então cristã a gente fala tudo misericórdia, misericórdia, misericórdia. E a gente às vezes não tem menor entendimento do que é misericórdia. A misericórdia, nos tempos aqui que o Tiago está usando, que ele está falando, ela era vista como uma fraqueza, uma fragilidade. É só vocês já viram aqueles filmes ou séries que tratam da mitologia grega? Nesses filmes, nessas séries, nesses textos, os deuses, né, as divindades do panteão greco-romano, eles eram profundamente egoístas, eles eram profundamente perversos, eles agiam em relação aos humanos, aos seres humanos, através de permutas, escambos, eles faziam negócios com os humanos, eles se aproveitavam dos humanos, e quando os humanos não atendiam às prerrogativas dessas divindades, normalmente eles se vingavam dos seres humanos. Eles eram profundamente não misericordiosos, eles eram impiedosos e indiferentes à dor e ao sofrimento humano. O Deus cristão, o Deus dos judeus e o Deus cristão, muito pelo contrário, a Escritura nos diz que Ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, chover sobre justos e injustos. Ele não nos trata segundo a nossa natureza, Ele nos dá de forma abundante, e Ele não pede nada em troca, Ele não faz uma permuta, Ele não pede um sacrifício, Ele não pede que você realize um sacrifício diário, mensal, anual, não, Ele nos chama para um relacionamento. E essa mudança de característica já foi chocante naquela época, mas ela continua sendo chocante hoje. Porque os seres humanos vivem sempre nos relacionamentos procurando onde que ele tem vantagem. E nos evangelhos nos mostra a expressão da misericórdia, por exemplo, na passagem do bom samaritano. 2 religiosos estavam passando, eles sabiam tudo a respeito da lei. Eles conheciam tudo. Sabiam o que era certo, o que era errado, os 613 mandamentos de Deus, na Mishnah, a Torá, de trás para frente, tinham decorado o que a gente chama de Antigo Testamento, tinha que recitar de cós salteado. Só que eles viram um homem moribundo à beira do caminho, eles usaram o que eles conheciam para não se envolver, para serem indiferentes.
absolutamente indiferentes, passaram de lado, porque se eu tocar nesse, se porventura ele estiver morto, e eu tocar nele, eu me tornarei impuro e não poderei entrar no templo. Aí precisou passar um homem rejeitado, um samaritano. Samaritano era meio que uma forma de ofender os outros. Era um pessoal misturado, né? Os samaritanos era aquele pessoal que era meio judeu, meio não judeu, que vivia lá ao norte de Jerusalém e que tinham costumes estranhos e extravagantes. Mas foi esse homem que gastou o seu tempo, gastou os seus recursos, o seu dinheiro, para cuidar de um homem ferido que ele não conhecia. Ele se envolveu. Ele levou ele até uma estalagem, ajudou a limpar as feridas, e falou: olha, se ele precisar de alguma coisa, pode anotar tudo que eu vou passar aqui na volta e pagar os custos. Esse homem foi misericordioso. Esse tipo de misericórdia é prático. A misericórdia nunca é uma coisa teórica. Misericórdia não é, como o pastor Felipe disse algumas vezes, o fulano está passando necessidade, eu vou orar por ele. Isso não é misericórdia, isso é falsidade. Misericórdia é saber qual é a necessidade dele e se envolver. O que ele precisa? É de pão? Então é o pão. Ele precisa de abrigo? Então eu dou abrigo. Ele precisa de vestimentas? Eu dou vestimentas. Esse cuidado com o outro, no qual você desiste do seu próprio tempo e dos seus próprios recursos, do fruto do seu trabalho, para socorrer alguém que não pode te dar nada em troca. É essa misericórdia que Deus chama você a formar na sua vida. A saber que você é instrumento e mão de Deus na realidade. Você, nós somos os anjos enviados por Deus na vida daqueles que precisam. É isso, é essa misericórdia que Deus quer que forme em você. Porque a gente vive um tempo em que está todo mundo conectado, tem uma hiperconexão, você está sabendo de tudo que está acontecendo. E sabendo de tudo que está acontecendo, você se torna hiperindiferente a tudo, porque você não dá conta. É uma forma de te manter anestesiado, para que você não desenvolva misericórdia. Onde a dor do outro se transforma em entretenimento. Por isso que você é chamado a desenvolver essa virtude de misericórdia. Porque senão, você cede à tentação realmente de transformar a tragédia em entretenimento, em que ter conhecimento das coisas que estão acontecendo apenas tem um aspecto utilitarista, e vai te tornando cínico, e sem empatia. É tomar conhecimento que aconteceu ontem, anteontem, uma tragédia que morreram 14 lá no Nordeste, num ônibus que virou, e eu não posso fazer nada com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Não está ao meu alcance. E isso vai te dessensibilizando. E tirando a sua sensibilidade, vai te treinando para cuidar de somente dos seus próprios interesses, te tornando uma pessoa cada vez mais egoísta. É esse cuidado que você precisa ter. É saber daquilo que te alimenta como informação e o que você pode fazer e realmente buscar fazer algo pelo outro, aonde sua mão alcançar. E aonde sua mão não alcançar, você procurar alguém que a mão possa alcançar. Que pode ser que às vezes você não tenha capacidade de exercitar o socorro para alguém, mas isso não te impede de buscar ajuda para quem precisa ajuda. O que você não pode é se tornar insensível, porque é o que essa sociedade atual quer que você se torne: cínico e insensível. Mas não é o que Deus quer da sua vida.
Ele quer que a sua misericórdia seja pastoral na vida do outro, diaconal na vida do outro. E se você não entendeu, pastoral é a capacidade de cuidar do outro, de se envolver o seu tempo, de colocar a sua experiência em favor de outra pessoa. E ser diaconal é servir essa pessoa com as suas próprias mãos, sempre que necessário e possível. Porque senão, o evangelho que você fala, que prega e que serve para os outros, se torna apenas retórica. Você dizer que Jesus ama e você não colocar esse amor em andamento, em ação, é apenas conversa fiada para aquele que olha o evangelho através da sua vida e da minha vida. E aí, a gente descobre que às vezes o nosso comportamento não está refletindo essa misericórdia. Porque digo mais uma vez, Deus não transforma você em misericordioso. Ele já te capacitou a isso. É o seu exercício diário que vai desenvolver e transformar isso na sua virtude. Você precisa localizar na sua vida, a cada dia, quando você tem a oportunidade de exercitar a misericórdia e que o mundo está dizendo para você, cuida de si mesmo, cuida dos seus interesses, cuida das suas metas. Toda vez que o mundo faz isso com você, ele está tentando te distanciar de ser conforme a imagem do Filho de Deus. Está tentando transformar o seu coração num coração endurecido, numa vida de egoísmo, numa vida em que o outro não tem importância. A segunda virtude que você precisa desenvolver, e que ela é consequência da misericórdia, é amor. E amor, mais uma vez, não é emoção. Amor você não se sente amor por ninguém. Você sente desejo, você sente paixão, você sente atração, você sente tudo isso, mas você não sente amor. Amor não é sentimento, amor é uma decisão que você toma em favor do seu próximo, porque se fosse sentimento, Jesus seria maluco, porque ele disse, amem os seus inimigos, e ninguém pode ter sentimento de ternura por quem está machucando, magoando e perseguindo, mas você pode ter uma atitude de amor contra quem está fazendo mal a você, dando a ele o respeito que ele não está te dando a ele a dignidade que ele está tentando te tirar, agindo com uma humanidade restaurada com aquele que está agindo contra você. Por isso que amor não é sentimento. Por isso que amor não acaba. Porque amor é decisão tomada em favor de outra pessoa. Amor não foi feito para fazer você ficar feliz, para você se sentir alegre. Isso é entorpecimento, às vezes dos sentidos e às vezes de caráter. Tem gente que confunde amor com uma noite de sexo. Tem gente que confunde amor com a pessoa fazer aquilo que você gosta. Isso não é amor. E ninguém é capaz de despertar em você amor, senão Jesus. Porque o que desperta em nós é interesse. Se alguém é capaz de fazer você sentir uma vontade enorme de estar junto, é porque essa pessoa é interessante, ela é conveniente. E isso não é amor. Colocando o que não é para dizer o que é, para tentar mudar, às vezes, a perspectiva, porque nós estamos sendo treinados há décadas, há séculos, a perverter o sentido da palavra amor. Porque se ela perde o sentido, você deixa de tê-lo. E você substitui a prática do amor pela prática de outras coisas, a qual transformaram o significado semântico da palavra amor. E nós somos convidados a resgatar o sentido do verdadeiro amor, que amor não é emoção, é ação consciente em favor de outra pessoa.
Jesus não mandou você sentir amor por ninguém. Ele mandou você viver amor. O amor é o centro gravitacional do reino de Deus. O reino de Deus gravita, ele vive ao redor e em função, atraído permanentemente e em movimento permanente por conta do amor. Paulo vai chamar o amor de o vínculo da perfeição, aquilo que junta coisas, circunstâncias e situações diferentes e até antagônicas, de forma que elas se tornem aperfeiçoadas. Pedro, ele exorta a respeito do amor, dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados. E como é que ele faz isso? Porque quando você traz dignidade de volta a alguém, quando você revolve as suas mãos no lixo emocional e existencial, de modo que o outro consiga perceber que existe um caminho para fora daquela maldade e de volta àquilo que é perfeito e divino, você está transformando uma vida que está comprometida com o pecado, numa vida que pode agora se aproximar de Deus. E por isso que o amor cobre uma multidão de pecados. Algumas pessoas, sem entender o que é amor, acabam achando que não basta eu ser bonzinho com o outro, que tudo vai dar certo. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando de que você deve relativizar a sujeira e o pecado, mas não, que você deve entrar efetivamente com ação para tirar o pecado do meio daquela situação. As pessoas às vezes estão vivendo já convencidas de que não adianta mais nada, eu já não tenho mais remédio na minha vida, não tem jeito, agora é só ladeira abaixo, eu já sou um pecador inveterado mesmo, então o caminho do inferno já está totalmente asfaltado para mim. E agir com amor é mostrar para essa pessoa que não, que dá para mudar, dá para voltar atrás. Jesus, ele passando por uma cidade, ele viu um sujeito que já era desprezado de todos, porque não tinha jeito para aquele cara. E ele falou: olha, o certo para mim hoje é ir para sua casa. E ali ele falou do Evangelho, explicou o Evangelho de modo tal que aquele homem se convenceu perfeitamente de que a vida dele estava totalmente errada. Aí ele disse: olha, em tudo que eu fraudei as pessoas eu vou devolver, e devolvo até 4 vezes mais do que eu roubei delas. Isso é amor. É o amor que faz com que você não se preocupe com a sua aparência, com a sua conveniência, como é que você vai sair nessa foto, mas que você se preocupa em tirar alguém do inferno. O amor, ele define a modo como nós nos relacionamos, não só com as outras pessoas, mas com a própria vida, e como a gente reflete a imagem de Cristo nesse mundo. O amor, ele é capaz de, no momento que você está irritado, chateado, que está sem paciência com nada mais, o dia que o seu marido ou sua esposa já subiu nas tampas, e você freia a sua língua, você deixa de falar aquilo que você sabe que você vai falar só para deixar aquela pessoa mal, porque você sabe qual é o ponto fraco dela. Você sabe que você sabe exatamente onde você colocar o dedo na ferida onde mais dói. E você mesmo, a pessoa às vezes porque teve um dia ruim, ela te machucando, você escolhe se calar. Porque você não está buscando o seu próprio interesse. Porque se você busca os seus próprios interesses, porque você, não, eu falei mesmo porque a pessoa me provocou. Ah, eu fiz isso porque aquilo. Porque
Para fazer o mal, você encontra todas as justificativas. Para fazer errado, você tem um monte de motivo. Para fazer o certo, para amar, você só tem um. Você só tem um motivo. Você foi amado primeiro. Sem amor, até os seus dons espirituais e ministeriais, eles só são barulho. Isso para cristão é especialmente necessário falar. Os seus maiores dons espirituais, ministeriais, o que você quiser chamar de dom, se eles não forem fundados e filtrados por amor, eles são só barulho. E quem está falando isso não sou eu. Eu só estou replicando. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retire. Isso é, não ia estar fazendo mais do mesmo. Se eu tivesse o dom de profecias e se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que fizesse o morro sair daqui para ali, se eu não tivesse amor, isso não representaria nada. Então, quando a gente lembra, então, que amor não é sentimento, não é emoção que você sente, não é afeto que você tem, mas é uma decisão que você toma consciente, apesar dos riscos e apesar de tudo aquilo que você tem que abrir mão, aí sim, isso faz sentido. Sem amor, o evangelismo perde o poder, ele vira propaganda. Sem amor, o discipulado não tem ternura, ele é treinamento. Sem amor, liderança não tem autoridade, é só chefia. O amor, ele é esse vínculo que estabelece a ligação e unidade naquilo que é diferente. É serviço mútuo, é partilha, é perdão, é servir ao outro, é diálogo, reconciliação, é comunhão. E aí na sua vida profissional, nesse mundão que você está aí, colocar isso em prática. É você saber, às vezes, que você tem colega que não está nessa sintonia fina contigo, não. Ele está cuidando dos interesses dele. Aí você vai fazer o mesmo que ele, vai cuidar dos seus interesses? Onde tinha uma pessoa má, agora tem duas. É você tratar ele com respeito, mesmo que ele não te respeite. É você fazer o certo, mesmo quando os outros estão fazendo o errado. É colocar que as metas não estão além e não estão acima dos princípios. Que a sua integridade, ela custou preço de sangue. Sangue na cruz. Eu quero falar do terceiro ponto. A terceira virtude que você precisa unir a misericórdia ao amor, que é a humildade. A gente mais cedo estava falando sobre isso, que tem gente que na busca por ser fiel, por ser santa, ela acaba se tornando uma idólatra da própria imagem. Isso, e no mundo atual, cara, isso aí é o mais comum que tem. Tem gente que vai lá no Instagram todo dia para saber quantos likes deram na publicaçãozinha que ela acha muito importante. A autoimagem, a imagem pública que ela tem é a coisa mais importante da vida. A humildade está passando muito longe desse mundo atual. Você ser humilde virou defeito grave, virou problema. Só que continua sendo para Deus uma virtude que o cristão não pode abrir mão de ter, porque o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Mestre, ele sendo Deus, em figura de Deus, ele não teve presunção ser igual a Deus,
Antes, ele abriu mão da sua divindade, ele se esvaziou, habitou entre nós e morreu a morte mais angustiante, desfavorável e mais humilhante de todas, morte de cruz. Esse nosso mundo, ele quer que você se autopromova, e o nosso Deus nos chama que a gente se esvazie, porque ele quer romper na sua vida com esse narcisismo social, essa busca incessante por aplauso, essa busca o tempo todo que as pessoas têm de serem validadas socialmente, para que você se torne mais parecido com ele. E talvez a gente às vezes tenha dificuldade de perceber que a humildade, ela, de certa forma, é o diploma da escola da maturidade espiritual. É muito sutil isso, mas a pessoa humilde, que começa a desenvolver humildade, ela não busca reconhecimento, ela não utiliza fórmulas, ela não transforma o meio em um fim, o método em um resultado. Ela trabalha para o outro. O objetivo não é ser o melhor pregador, o melhor pastor, o melhor professor, o melhor funcionário, o ser reconhecido como aquele que fez a maior venda do ano. Não é esse o objetivo. O objetivo é servir o seu próximo, é transformar a realidade que está ao nosso redor em algo mais suportável para o maior número possível de pessoas. A humildade, ela serve o outro porque ela ama. Ela não está em busca de medalha, de distinção. Eu acho engraçado, a Jô está trabalhando numa empresa dessa de chocolate. Aí ela está brincando comigo porque, primeiro ela brigou, né? Ela queria saber por que eu era já Diamond Plus, Gold, Extra, não sei o que, né? Lá no cadastro. Eu falei, faço a menor ideia. Aí eu lembrei lá quando trabalhei com o Felipe na Chocolate Verde, que tinha que, de vez em quando, comprar as coisas lá às vezes eu ouvia alguém fazer uma palestra, alguma coisa, aí comprava um presente e tal. Aí por causa disso eu tinha cadastro, e por causa disso eu tive pontuação. E eu nem lembrava disso. Mas no mundo, a gente está sempre em busca dessas pontuações. De ser o Gold, de ser o Rubi, de ter a medalha tal, de ser o primeiro colocado, de estar entre os 10 mais. Cartão Black, Gold, Diamond, Premium. Né? Porque vê que tudo hoje em dia é premium, tudo hoje em dia é gourmet, tudo hoje em dia tem que ter um selo de aprovação, porque ninguém está preocupado em simplesmente ser. Muito mais importante é parecer. Mas sabe o que Deus fala sobre isso? Tiago mesmo diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade, ela não brilha. Sabia que a humildade não brilha? A humildade ilumina. Brilha para si mesmo, iluminar para o outro. A humildade, ela não domina sobre ninguém, mas ela é um guia poderoso a mostrar o caminho. Jesus, ele mostrou que a humildade é você aceitar descer, é ser menos, e que esse era o caminho para o céu. Tem pessoas que estão querendo construir o seu caminho para o céu que ela imagina, deixando de fazer aquilo que é o chamado dela,
e fazendo aquilo que os outros vão achar que é o chamado. Eu quero concluir com a quarta virtude que você precisa e eu preciso desenvolver, que é a pureza de coração e alma, que reflete o céu. Pureza também é uma palavra muito mal aplicada hoje em dia. A gente acaba acreditando que pureza tem a ver com sexualidade, alguma coisa desse tipo. É o mais comum. Nas igrejas evangélicas, quando fala de pureza, é muito comum estar falando de virgindade, por exemplo. Isso é só uma má aplicação, uma aplicação equivocada. A pureza, ela basicamente é não estar misturado, é estar íntegro, é ser translúcido, transparente. A pureza é uma vocação que Deus nos dá para que nós sejamos limpos de coração, para que nós tenhamos integridade, para que a gente consiga, diante de um mundo que nos cobra e nos leva a fazer negociações entre a verdade e a mentira, que a gente mantenha um foco permanente na luz de Deus sobre todas as atitudes. Teve alguém, que eu me esqueço agora o nome, que ele escreveu um livretinho há muitos anos atrás, há um século atrás, que o título é Nos Seus Passos, o que Jesus faria. Pureza é imaginar, se Jesus estivesse aqui do meu lado, nessa situação em que eu estou, o que ele faria para eu fazer do mesmo jeito. A pureza é recusar esse culto a resultados acima daquilo que é correto, daquilo que é certo. Seja na sua vida pessoal, nos seus vínculos familiares, nos seus vínculos sentimentais, profissionais, seja o que for. Aquilo que você é por dentro e aquilo que você parece por fora precisam ser exatamente a mesma coisa. Se você precisa parecer algo por fora, diferente daquilo que você está fazendo por dentro, e você está manipulando situações, você está se distanciando da pureza. Agora, quando você tem unidade, integração entre as suas intenções e os seus resultados, que você não usa, não manipula e não mascara as suas intenções, você está agindo com pureza diante de Deus. É essa integridade que Deus está buscando na gente, que Ele está querendo que nós pratiquemos, que nós exercitemos, porque nós somos trigo, e trigo dá fruto segundo a sua natureza. O que só parece, mas não dá fruto nenhum, é joio. Joio é a cara do trigo, você olhando um e outro, um do lado do outro, enquanto eles estão crescendo, você não percebe se você não for um estudioso da área. Você não sabe qual é um e qual é outro. Mas a pureza, a integridade de ser por dentro e por fora a mesma coisa, é a característica do trigo, porque ele frutifica. É um selo de autenticidade espiritual, em que você é aquilo que parece que você é. Por isso que, às vezes eu comento aqui, que uma das perguntas importantes que eu ouvi há 25 anos atrás, que minha esposa reproduziu da minha cunhada falecida, é: ele fala bem, mas ele vive o que ele prega? Essa pergunta calou no meu coração ao ponto de que eu preciso realmente ser e lutar contra a minha natureza pecaminosa todos os dias, para desenvolver um caráter em que eu honre a Deus com o meu caráter, e não com as minhas palavras apenas. Eu não posso parecer crente, eu tenho que ser crente. Eu não posso parecer um servo de Deus, eu tenho que ser um servo de Deus com a minha vida. Porque se eu não for, nada vai se aproveitar
eu vou ser jogado de lado, porque eu não tenho serventia alguma, porque eu só fui parecido. Eu preciso ser. E para ser, eu preciso lutar contra a natureza do pecado na minha vida. A minha vida precisa ser uma pregação viva, não as minhas palavras. Eu preciso viver o Evangelho. E isso é algo que você precisa dizer para si mesmo no espelho todos os dias. Eu preciso viver o Evangelho. Porque pureza é a característica daquilo que está lá em Apocalipse. São as vestes brancas que você vai receber. Vai separar aqueles que serviram daqueles que apenas quiseram parecer que serviam. E para finalizar, eu queria só contar uma história para vocês, que junta tudo isso. Alguns anos, há 15 anos atrás, aconteceu numa cidade lá no Rio chamada Niterói, uma situação dramática, uma tragédia terrível. Durante muitos anos, houve num bairro lá de Niterói um lixão, um depósito de lixo. Toda cidade tem depósito de lixo. Toda cidade tem depósito de lixo. Todo dia a cidade produz toneladas e toneladas de lixo e tem que levar aquilo para algum lugar. Só que a cidade vai crescendo e, às vezes, o bairro, esse lugar que era o depósito de lixo, começa a ficar perigosamente próximo dos bairros habitados, porque a cidade vai crescendo, vai se expandindo. E começou a ficar incômodo. O depósito de lixo, que durante décadas e décadas e décadas foi utilizado para jogar tudo que não prestava da cidade, agora virou um incômodo. Virou um incômodo social, virou um incômodo político. E aí o que acontece? A inteligência humana resolve o quê? Vamos dar um jeito. Vamos mascarar. Vamos desativar o lixão e vamos levar o lixo para outro lugar. Legal, bacana, resolvido o problema. Não, não resolveu o problema. Por quê? Porque aquele lixo acumulado há mais de 50 anos continua sendo lixo. E lixo, característica de lixo, é lixo seco, e lixo fede. Então, aquele lugar que fedia continua fedendo. E as pessoas querem uma solução. E a inteligência humana, o que vai fazer? Vamos disfarçar essa situação. O que a gente vai fazer? Vamos cobrir esse lixo todo, né? Fizeram um grande aterro, um aterro sanitário da coisa, vamos botar bastante, vamos botar pedra, vamos botar terra, vamos fazer isso, vamos plantar mais árvores, tal, que dá uma disfarçada, virou um morro bonito, né, arborizado e tudo, e pronto, solucionado o problema. Solucionamos o problema de uma maquiada. Está tudo resolvido. E foram se passando anos e anos e anos, e a cidade está crescendo. Por que a gente não ocupa isso daí? Está próximo da rodovia, está próximo disso, daquilo, é um bairro, vamos lotear isso. Aí abriram ruas, colocaram ligação elétrica, colocaram ligação de água, de esgoto, fizeram lotes, venderam, as pessoas foram lá, construíram a maioria sem saber o que aquilo era antes. E as pessoas construíram suas vidas, construíram suas casas, abriram padaria, supermercado, era um bairro. Virou um bairro. Quando a gente fala de lixão, a gente não está falando de um quadrado desse tamanho, não. É um bairro, o tamanho de um bairro o negócio. Só que aí teve um período de chuvas muito intenso. E uma característica da chuva que tem é que chuva chove, e quando ela chove, ela infiltra a água entra. A água foi feita para isso. Ela bate na terra, ela entra na terra. Né? É característica da chuva chover. E, pasme, chove sempre. Né? Tem anos que chove mais, tem anos que chove menos. Naquele ano choveu muito mais. E a chuva infiltrou. E o lixo que estava lá embaixo, acomodado, amoleceu. E o bairro desabou. Desmoronou. Em uma noite. Em uma madrugada de chuva, o bairro, não foi uma casa, não foi uma rua, foi um bairro inteiro que desmoronou. Uma das características dos espertos da política é mascarar.
só tiraram 43 corpos, então foram 43 vítimas. Não, tem muita gente lá embaixo, soterrada, que nem também teve agora na tragédia das Marianas, que nunca vai se descobrir quantas pessoas morreram, porque uma cidade inteira foi devastada. Essa foi a inteligência e sabedoria humana, animal, maligna, diabólica em ação. Resolvendo os problemas como dá, para poder dar uma mascarada e conseguir voto. Mas eu vou contar o que Deus faz nessas situações. Nós nunca saberemos quantas pessoas morreram, mas se soube quantas pessoas estavam desabrigadas, porque não tinham para onde ir. Tinha uma igreja local lá na região, uma igreja grande, por sinal, bem grande, que eles resolveram acolher o máximo de pessoas possível dentro daquela igreja. Foi durante meses isso. O lugar de culto virou abrigo, virou refúgio, virou habitação. A ceia do Senhor passou a ser refeição comunitária, servida para os necessitados. Até o poder público teve que usar essa igreja como centro de cadastramento das vítimas. Teve uma senhora de seus 80 anos que disse: ninguém pode passar fome debaixo da cruz. Aquela igreja desistiu dos seus cultos para cuidar do próximo. Aquela igreja desistiu das suas conveniências para cuidar do próximo. Aquela igreja desistiu dos seus afazeres para vir cozinhar, cuidar daquelas pessoas que estavam traumatizadas, despossuídas, desesperançadas. Essas são as virtudes da igreja. Essa é a misericórdia, o amor em ação, a humildade de servir e cuidar do próximo. É saber que você é instrumento de Deus para cuidar do teu irmão, do teu próximo, sem pedir nada em troca. É isso que Deus quer formar em você. Deus quer formar em mim, para que a gente possa ser mais parecido com Ele. Porque no céu não vai entrar ninguém que parece cristão, mas ninguém que é cristão de verdade por dentro vai ficar de fora. É essa a mensagem do Evangelho para mim e para você. E eu espero que você possa refletir no teu espelho dentro de casa, a partir de hoje, sobre isso. E praticar isso, como eu tenho tentado praticar na minha vida. Para que eu possa ser trigo na mão do Senhor. Amém.